Efésios, capítulo de número 4, diz: Jesus, aquele que é maior que a infantilidade dos carismáticos e do raciocínio dos sensacionistas, Jesus, ele mesmo, pela graça, versículo 7, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, para autenticar o evangelho ou seus portadores? Não. O texto diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Só eles precisavam do aperfeiçoamento para a obra do ministério? Só eles exerciam o ministério? Só a igreja primitiva? Não. É óbvio que não. E até quando dura o dom concedido pela graça, ou esses homens dotados com esses dons ministeriais? Está no versículo 13. Eu anotei aqui, quem quiser, abra sua Bíblia e verifique. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da doutrina, poder da fé, dos cristãos em geral. Não há unidade no sensacionismo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Só na plenitude, à semelhança de 1 Coríntios capítulo 13, chegaremos aqui. A questão é que nesse mesmo texto, conforme 1 Coríntios 12 e também 1 aos Coríntios 14, estão juntos pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. Agora, se me perguntar, tem apóstolos como aqueles levantados primariamente por Cristo? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, o ministério apostólico, plantador de igreja, o missionário, que tem a palavra da autoridade sobre enfermidades e os dons, conforme ensina 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, eu não tenho como negar, porque a igreja inteira é apostólica. Pela influência do sensacionismo, até pentecostais dizem que não existem apóstolos hoje em dia. Então, às vezes, ao invés de corrigirmos o abuso ou os abusos e ensinar o correto uso, a gente simplesmente determina o desuso. Então, para mim, há missionários com clara chamada apostólica, mesmo que não reconheçamos isso, porque eu não vejo um texto claro na Bíblia separando pastores e mestres vão ficar. Pastores e evangelistas vão ficar. Agora, o apostolado vai acabar, como eu já disse. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz: aconteceu, confirmou. Não quer dizer que só aconteceu ali, ou que passou. O verbo está conjugado no passado porque é uma comunicação correta. Aconteceu, é uma verdade. Ok. Pastor Isaac. Eu sei que muitas pessoas utilizam aí os termos de modo que fica confuso. O pastor está dizendo aqui, os missionários, né, são verdadeiros apóstolos, aqueles plantadores de igreja. Hoje nós chamamos de missionários essas pessoas, e é bom para não haver essa confusão mesmo no nosso meio. Porque missio vem do latim, que é enviar, é enviado. É a mesma função semântica aí do termo apóstolo. Mas nós, à luz dos textos que eu mencionei aqui, especialmente Mateus 10, mostra que Jesus empoderou 12 homens, especialmente 12 homens, para um ofício específico. E o texto mencionado de Apocalipse também, os 12 tronos. Então, essa questão, é melhor chamar as pessoas, os evangelistas de vanguarda, de missionários, porque os apóstolos são 12 e eles ficaram lá na Você acha que na era Jesus, dos apóstolos. Paulo é dos 12, então? Ele que assume o lugar de Judas, na sua opinião? Então, a gente brinca lá na igreja, né? Entre Matias, no último trono, vai sentar assim, meia banda, cada um, assim, ó. Vai sentar meia banda Paulo e meia banda Matias. Eu creio no apostolado de Matias.
porque Paulo se denomina, eu creio, claro, obviamente, no apostolado de Paulo, mas ele se denomina como o menor dos apóstolos. Ele lá em 1 Coríntios 15, né, ele diz que é alguém nascido fora de tempo. Emergente, abortivo. Então eu acho que... E ele também não preenche o requisito todo lá de Atos 1, porque lá ele não viu Jesus sendo batizado. Na hora de sentar lá, eu acho que Matias que vai sentar. Tá bom, volta aqui, a gente fez estendeu aqui um pouquinho o tempo, e eu vou deixar aqui uns 3 minutos para cada um, tá bom? Pra gente concluir? Tá bom. Então, começa com você que começou o debate. Bom, gente, eu agradeço, pastor Eliseu, pastor César, foi um debate saudável, um debate cívico. Tem aqui um cara bem forte, aqui os irmãos não estão vendo, um cara bem forte aqui. Muay Thai, Jiu-Jitsu, aqui para ele apartar qualquer briga, mas graças a Deus foi uma conversa amistosa e é sempre bom que seja assim, por quê? Existem muitos irmãos, você que é sensacionista está ouvindo, existem muitos irmãos continuistas e eles são nossos irmãos. Você tem uma função, uma tarefa a endereçar esses irmãos. Os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos apóstolos, nós devemos rechaçar, apontar o dedo e falar: você é um falso profeta, arrependa-se ou para de falar no meio do povo de Deus. Nós devemos fazer isso com muita autoridade e poder. Mas os irmãos que não entenderam, que divergem, nós devemos humildemente, com toda a mansidão, como Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, ensiná-los, a fim de que eles obtenham aí o convencimento, obtenham um entendimento acerca disso. Então, não trate as pessoas, especialmente com relação a esse assunto, não trate com aspereza, condenando. Isso não faz bem nem para você, que é sensacionista, nem tampouco para o continuista, para a nossa unidade, né? Mas eu quero deixar uma lição aqui, especialmente para essas pessoas que vão na igreja, vão atrás de Cristo, por assim dizer, mas não vão atrás do Senhor, vão atrás de operação de milagres, vão atrás de emoções fortes, vão atrás dessas coisas, achando que isso é o evangelho. Isso é sinal de incredulidade. Você deve ir para a igreja para servir os irmãos, para aprender mais da palavra de Deus, a Escritura, e deve ir à igreja para ter comunhão com o povo santo de Deus. É isso que você deve. E servi-los, como o próprio pastor Eliseu mencionou aqui, edificando os irmãos. Não seja uma pessoa autocentrada, não seja uma pessoa ensimesmada. Você deve ir para a igreja a fim de se entregar para os outros. E os dons servem para isso. Os dons servem para que você edifique os seus irmãos. Vá para a igreja buscando isso, buscando conhecimento da palavra de Deus através de uma pregação bíblica, uma pregação ortodoxa. Não vá atrás. Você que está aí, eu quero emoção, eu quero ir charamanaias, aquele espetáculo todo. Fuja disso. Fuja. Você provavelmente é um incrédulo que está se enganando e não creu na mensagem do evangelho. Disseram que hoje você ia falar em línguas. É isso aí. Aqui. Falaram assim, hoje ele vai se converter ao continuismo e falar em línguas. Fala o charamanaias. Falou. Suas redes sociais, meu amigo. www.igrejaredenção.org.br. Temos rede social, Igreja Batista Redenção, YouTube, Facebook, Instagram. Pode seguir a gente lá. E se você quiser me seguir no Instagram, é Isaac Pereira 1. Isaac Pereira 1. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pastor Eliseu, obrigado. Primeira vez aqui com a gente. Espero que seja a primeira de outras. Deus abençoe. Amém, e suas considerações finais desse tema. Queridos irmãos, você vai à igreja e ouve o pastor falar no Evangelho segundo escreveu Mateus, os textos, e você vai sendo edificado naquele estilo de mensagem lectio contínua. De repente ele chega a falar sobre escatologia. E ele vai falar que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. Aí depois você se encontra com um amigo que insiste que o arrebatamento vai ocorrer no meio da tribulação. Mas você está convencido de que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação, né, pastor César? E agora? O que está acontecendo? Os caras querendo outro debate aqui. É a mesma Bíblia sendo pregada, é a mesma Bíblia sendo lida, todos os três oraram pela mesma iluminação divina, todos oraram pela dependência divina para que Deus conceda graça, todos os pastores para pregar isso oraram.
A gente queria que Deus confirmasse uma comunicação posterior às Escrituras, perfeita, completa, sem deixar nenhum tipo de dúvida. Agora é o seguinte, qual mestre nunca falhou em sua interpretação bíblica? Qual pastor nunca falhou em seu exercício pastoral? Aí você vai dizer, ué, pastor, todos falham, todos têm seus limites. E aí, o ministério do mestre não é bom? O ministério pastoral não é bom? A gente não é abençoado por esses mestres que às vezes nós não concordamos em algumas visões teológicas? A mesma coisa acontece com o dom da profecia. Há imperfeição nas habilidades interpretativas das Escrituras? É claro que há, mas nós vamos repudiar o dom de mestre? O dom de pastor? O dom de evangelista? É óbvio que não. Então por que a gente vai repudiar o dom da profecia? Por causa do mau uso. Por ter vindo de Deus, ela é verdadeira, mas a aplicação dela pode ser falha, porque o dotado não é perfeito, o perfeito ainda virá. O profeta pode perceber de modo imperfeito, entregar a profecia de um modo imperfeito. Se o próprio dom de mestre e de pastor está sujeito à falibilidade, mas mesmo assim seu ministério edifica, o dom de profecia também está sujeito à falibilidade na transmissão. Ágabo profetizou para Paulo não ir. Paulo disse, eu vou, porque a profecia de quem tem o dom de profecia não tem o mesmo peso das Escrituras. Então, mesmo o dom do ensino sendo falho, não quer dizer que ele tem que ser descartado. Meu irmão, você que gosta de profecia, você precisa equilibrar. Não é porque o pastor não entra no manto do jeito que você gosta, que ele não tem o dom de mestre. Se submeta, cala a boca, aprenda a mensagem com os mestres que Deus tem estabelecido. E o pastor que tem um dom de mestre, como o pastor César, pastor Isaac e outros, não desprezem o dom da profecia por causa do mau uso. Assim como nós que podemos ter o chamado de mestre pastoral evangelístico, falhamos na transmissão de um dom tão lindo, quem tem o dom de profecia também pode falhar. Então, se você tem o dom de profecia, evita ficar chamando as pessoas num cantinho e profetizando só no ouvido, porque a sua profecia tem que ser analisada pela igreja. Todo o contexto de dom profético na carta aos Coríntios é na igreja. Por que você só profetiza nos ouvidos? E por que você só profetiza para rico? Deixa as Escrituras colocarem o seu dom e a sua transmissão no seu devido lugar. O mestre vai entender que Deus dá dom de profecia para edificação da igreja, respostas que a própria Bíblia não garante, que vai responder todas as questões da alma humana. Por isso, Deus dá os dons para a edificação. Os dons não morreram porque a igreja precisa ser edificada. Busque, ore. Eu convido os continuistas, eu encerro agora, a orarem, a lerem mais a Bíblia, a estudarem a teologia dos nossos irmãos também reformados, continuistas e pentecostais, e convido os nossos irmãos sensacionistas a orarem 2, 3, 4 horas de joelho, clamando pelos dons espirituais, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na igreja de vocês.